Ele disse assim, 1 Coríntios 15, versículo 53, porque é necessário que isto corruptível se vista de incorrupção, e isto mortal se vista de quê? Pero quando isto, que é nosso corpo corruptível, se haja vestido de incorrupção, e este mortal se haja vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada ha sido a morte em que? Quando Jesus murió por nós outros, a causa de nossos pecados, e no terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Só para que você entenda o principal. A morte, hablando biblicamente, significa estar separado de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, Ele não os criou para morir, sino para que eles viver eternamente. Incluso, allá no huerto del Edén, Ele puso el árbol de la vida. Se eles, quando foram tentados a comer del árbol del conhecimento del bem e del mal, houveram vencido esta tentação, ou passado por esta prueba, eles teriam discernimento para comer del árbol de la vida. O que significava el árbol del conhecimento del bem e del mal, que foi o fruto que eles comeram? Quitar a dependência que eles, Adão e Eva, tinham de Deus, para depender de si mesmo. Você sabe, o ser humano pensa que quanto mais conhecimento, mais informações tenha, uno se converte em auto-independente. Por exemplo, quantas pessoas que hoje têm acesso à internet e que han tomado pastilhas a sua maneira, a seu modo, porque hoje, com respeito a qualquer problema de enfermidade ou problema de saúde, basta uno acessar a internet que uno sabrá o que ele está passando, pero sabrá o que ele está passando exteriormente, porque o principal é que uno busque um especialista para saber o que está passando internamente, principalmente em la sangre. Pero o conhecimento lhe dá a uno uma falsa ilusão ou sensação de que uno pode cuidar-se de si mesmo sem depender de nadie. E esta auto-independência é principalmente para com Deus. A gente pensa que não depende de Deus. A gente pensa o seguinte: há pessoas que dizem, se eu não trabalhar, Deus não me dará nada. Pero quem lhe dá disposição para trabalhar, sabedoria e conhecimento para trabalhar, é quem? Deus. Então, quando eles tocaram no árbol, comeram do fruto do árbol do conhecimento do bem e do mal, como Deus lhes havia dito, e neste momento eles experimentaram a morte, não fisicamente, eles seguiram vivos fisicamente, pero morreram espiritualmente, se apartaram de Deus.
passaram a viver alejados da presença de quem? Todos os dias por la tarde, Deus descendia para caminhar com eles en el huerto. Pero depois do pecado, depois da desobediência, eles perderam a comunhão. Isto significa a morte, não ter comunhão com Deus, não estar em uma relação com Deus. E por isso, uno vive com a mente, o coração dominado por la preocupação, o medo, la dúvida, la ansiedade. Uno vive cansado e uno pensa que este cansaço é físico, pero não, é um cansaço espiritual, porque uno vive com a força de seu braço. E quando nós outros lutamos apenas com a força de nosso braço, nós outros nos cansamos, porque a luta que nós outros lutamos todos os dias não se dá apenas no campo físico, emocional, psicológico, se dá no espiritual, porque nós outros somos seres espirituais. Antes de uno ser físico, uno é espiritual. E quantas pessoas que espiritualmente se encontram mortas, não têm uma relação com Deus, e só falam com Deus quando tem alguma necessidade, pero não vivem uma relação com Ele, não têm interesse, por exemplo, de alimentar-se de Ele, de aprender de Ele, de saber sua vontade, de conhecer mais de Ele aqui, através de uma meditação diária. Me explico? Sim ou não? Por isso uno se encontra morto. Pero quando Jesus deu a vida por nós outros, a morte foi vencida. E quando Ele entra em nossa alma, quando uno tem uma experiência verdadeira com Ele, em sua alma, já não há medo da morte. Porque todo ser humano tem medo da morte. Quando eu vivia, porque não conhecia Jesus, e a causa de uma maldição que eu heredei de meu papá, quando eu vivi na vida criminal, eu lhe dizia à gente: não, eu não tenho medo da morte. Pero todas as vezes que estuve em uma balaceira, eu tive medo da morte. Por quê? Porque minha alma sabia que ela estava perdida, que ela não tinha a salvação. Porque a alma sabe. A Bíblia ensina que Deus puso na alma do ser humano a eternidade, a consciência de que a alma é eterna, que ela tem uma eternidade por adelante, depois da morte. E esta eternidade, esta que será ou em la presença de Deus, ou em la presença do diabo e de seus demônios. E isto só depende de mim, porque cada um que aqui está, esta pessoa que está por primeira vez, está aqui porque foi incluída em los planos de Deus para ser salvo. Agora, a decisão de ser salvo ou não é sua. Ele disse mais, versículo 55: donde está, ó morte, tu vitória? Donde, ó sepulcro, ó inferno, tu aguijón? Mire-me, por favor. El aguijón era como se fosse uma lança, uma flecha, um aparato, donde os soldados romanos infectavam
este aparato, la punta, com veneno de escorpião, que ademais de provocar um dolor terrível, era uma morte lenta, para que uno pudera sofrer o máximo que pudera. E é assim que o pecado atua na vida do ser humano. É desta maneira. Você pode ver, por exemplo, sobre os vícios. Por exemplo, quando eu me viciei, me tornei adicto à cocaína, eu comecei com um perfume que vendia na farmácia, que uno, quando lia, percebia uma sensação. Eu comecei um viernes de carnaval em Brasil, esta festa de la carne, chamada carnaval. Sábado, eu comecei a usar cocaína e depois me tornei adicto à cocaína. E uno quer cada vez mais buscar uma sensação mais forte. Hoje a cocaína não significa nada, porque hoje há o fentanilo. Assim também é quando uno se entrega à prostituição. A mulher, quando se entrega à prostituição, quer cada vez mais sair com homens, os homens com as mulheres. Quando uno se entrega ao adultério, passa o mesmo. E assim é o pecado. O pecado está sempre apresentando uma suposta felicidade ou uma alegria momentânea, pero pouco a pouco vai matando a uno. Sim ou não? Pero la gente que está morta espiritualmente está sempre enfocada em los problemas pontuais, em los problemas momentâneos, em los problemas da vida, porque uno vive na ignorância espiritual de que seu principal problema não é o problema que está ante ou delante de seus olhos, é em seu interior. É esta condição de todavia está morto em seus delitos e pecados, como disse a Bíblia em Efésios. E uno necessita ser vivificado. Necessita quê? Vivificado é receber a vida de Deus em sua alma, para que não viva mais com o medo, com o terror da morte. Aí ele disse: el aguijón de la muerte es que, e o poder del pecado es que, porque a lei, que são os 10 mandamentos, porque nenhum homem, incluso Moisés, nenhum ser humano logrou a cumprir os mandamentos, porque não é suficiente que você cumpla com os 9, tem que ser os 10. Pero o ser humano, por causa deste aguijón, não tem esta capacidade, não tem este poder. Por isso que, aun sendo de Deus, de vez em quando falhamos, pecamos, vacilamos. Por mais que lutemos para que não falhemos, não pequemos, ou sejamos perfeitos, não há como. Por isso, ele declara, versículo 57, pero a Deus graças, que nos dá a vitória por meio de quem? Em Nele e no Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu todo. Em Nele, quando estamos em Nele, nós outros também vencemos e venceremos a morte. Amém? Nós outros vamos ressuscitar de entre os mortos e vamos receber um novo corpo. Seremos imortais, viveremos eternamente. O bispo, eu vou conhecer meu papá? Eu não sei. Eu vou conhecer
a minha mamã, eu não sei, hasta porque eu não sei se los encontrarei no céu. Então eu tenho que ocupar-me de minha salvação e não saber se eu vou conhecer. Eu vou conhecer. Há passagens bíblicos que mostram que sim. Pero aí eu lhe pergunto: e se um ser querido suyo não foi salvo, não ha sido salvo? Então não se ocupe disso, nem tampouco preocupe-se com isso. Busque sua salvação. O bispo, o que passa depois da morte? O uno está na presença de Deus ou no inferno? O bispo, eu posso prender uma veladora para meu familiar que é morto? Pode. Você vai gastar dinheiro em vão, porque a luz de uma veladora não serve para nada. É apenas uma tradição religiosa, porque ele não sabe de nada. Eles não sabem de nada. Está escrito em Eclesiastes capítulo 9 que os mortos não sabem de nada. Me explico? Sim ou não? Não se iluda com estas ensinanças de que você pode comunicar-se com os mortos. Não há comunicação entre os mortos e os vivos, e os vivos e os mortos. Pero eu fui em um centro espiritista e me comuniquei através de escritas ou delas cartas. Eu me comuniquei com meu familiar que é morto. Foi um demônio. És um demônio. Eu lhe estou falando de lo que está escrito e na palavra de quem? Não é pensamento meu, não é uma tradição de nossa igreja ou de nossa religião, é a Bíblia. Todas as vezes que um tenta comunicar-se ou supostamente se ha comunicado com um morto, foi um demônio. Há um centro espiritista em Brasil que há um homem que recebe o espírito de alguém que é morto como se fosse a própria pessoa, habla de maneira similar. Pero é um demônio. E isto é bíblico. Me explico? Não se iluda, não se entregue a estas ensinanças enganosas. E por que normalmente há pessoas que se entregam? Porque usa a emoção. A fé com a emoção é sinônimo de ignorância, de tonteria. Há ensinanças que não são inteligentes. E uno tem que usar a fé com a inteligência. Amém? De aí a importância que você leia a Bíblia. E ore antes de ler, para que o Espírito Santo lhe ensine. E qualquer dúvida que você tenha, busque-nos, que nós outros lhes orientaremos sobre esta dúvida. Amém? Como solucionar este problema de la muerte, de estar morto espiritualmente? Quando uno se entrega a Ele. Quando uno toma a decisão, eu vou a seguir a Jesus. Eu vou a servir a Jesus. Eu vou a buscar a ser de Deus. Eu vou a submeter minha vida, toda a minha vida, a Ele. Eu vou a submeter a Ele todos os meus planos, meus sonhos, meus quereres. Eu agora viverei na dependência dEle. Amém? Não é fácil. Quando esta decisão é verdadeira, você vai sofrer persecução, começando em sua casa. A gente lhe chamará de fanático, e normalmente pessoas, incluso de sua família, se apartarão de você. Pero isto é a obra de Deus, porque se uno sigue com as mesmas amistades, uno não se firmará na presença de Deus. Me explico? E quando uno tem esta experiência de la salvação eterna, uno passa a pertencer à família de Deus e passa a viver por la fé.
e está seguro de que venga o que venga, passe o que passe, nós outros já teremos a vitória. Se eu estou nele, eu sou vitorioso, e eu viverei uma vida de triunfo. Amém? Eu não conquistarei solo em alguns aspectos, eu vou conquistar em todos os aspectos. Pero o principal é minha salvação. O principal não está relacionado, não está ligado a nada deste mundo. Por isso que uma pessoa que todavia não ha conquistado, não vive entristecida porque todavia não conquistou. Uma pessoa que é de Deus não vive entristecida porque alguém de sua família todavia não lo é, porque sabe que a promessa se cumprirá. E na medida que uno persiga esta promessa, na medida que uno venha à igreja, aprenda mais de Deus, cresça espiritualmente, uno vai tomar possessão de lo que está prometido. Amém? E o Espírito Santo lhe dá força, o Espírito Santo renueva. Quando a Bíblia habla del homem interior, é o novo homem que há em nós outros, que é o ser espiritual. Agora eu não sou apenas carnal ou físico, eu tenho contato com Deus, eu me relaciono com Deus, sem depender de nadie, sem depender de sacerdote, de pastor, de nadie. Sou eu e Deus. Eu não dependo de Maria, de Guadalupe, de Pablo, de Juan, de Abraão, de nadie. Eu hablo com Deus, em nome de Jesus. E todas as vezes que eu lhe digo, Padre, em nome de Jesus, Ele se inclina. E quando Ele me atende em nome de Jesus. Ele disse, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Amém? Não é por meio de minhas buenas obras, não, é por meio de minha fé e no Senhor Jesus Cristo. La buena obra ou las buenas obras é consequência. É lógico que uma pessoa de Deus tenha malas ou buenas obras. Uma pessoa de Deus vive na injustiça ou na justiça? Uma pessoa de Deus vive na obediência ou na desobediência? Então, é por meio de Ele, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? Dele. Quando estamos nele, podem ser-nos brujeria, hechiceria, lo que queira, não seremos afetados. E os demônios sabem disso. Quantas vezes, por exemplo, quando vamos liberar uma pessoa, ou quando fomos liberar uma pessoa, e o demônio que estava incorporado, manifestado, nos ha dito, quem eres tu para expulsar-me, ou para poner-me de rodillas? Quem eres tu? E eu lhes dije, nada sou, pero não és em meu nome, não és por minhas buenas obras, és em nome dele. Amém? Em nome de quem? Em nome dele. Quando Satanás lhe acusar de algum pecado, você tem que dizer-lhe de Satanás, tu sabes que eu sou aceitado em Jesus, em mim mesmo, eu nada puedo, eu nada sou. Amém? Não se iluda, não se aferre a las buenas obras. Por exemplo, há pessoas que querem aferrar-se a los dízimos, a las ofrendas que han dado na igreja. Não, isso não vale para nada, porque Deus não considera os 10% ou a ofrenda que lhe hemos dado. O que Ele considera é a fé. Amém? O que Ele considera? A fé. Não se iluda, não se deixe enganar por estas ensinanças. Ele é nosso intercessor. Amém? Ele é o que intercede por nós outros.